Hola y bienvenido a un video más de nuestro canal. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo no canal Espanhol Intensivo. E hoje a nossa aula é sobre um tema importantíssimo, la rutina. Por que a gente deve aprender a falar de rotina? É uma maneira excelente para você aprender o presente do indicativo, certo? Porque, se você parar para pensar, por que a gente aprende os tempos verbais? A gente aprende para se comunicar, certo? Então, aprender o presente do indicativo é fundamental para, por exemplo, você conseguir descrever a si mesmo, descrever outras pessoas, paisagens e descrever a sua rotina, certo? Falar sobre o seu cotidiano, falar sobre aquilo que você costuma fazer repetidamente, não só sobre aquilo que está acontecendo agora. Então, é uma maneira ótima de você pôr em prática o seu conhecimento do presente do indicativo. E se você ainda não estudou o presente do indicativo, vai aprender muitos verbos que a gente usa para falar de rotina no presente do indicativo na aula de hoje. Quando a gente fala de rotina, é legal você pensar aí no que você costuma fazer. Você acorda e faz o quê? Repetidas vezes, todo dia a mesma coisa. E aí, conforme eu for falando aqui dos verbos de rotina, você vai anotando aí aqueles que você não conhece, aqueles que te interessam e como é que você falaria da sua rotina. Então, vamos tentar adaptar as frases que eu vou mostrar aqui, os exemplos, para aquilo que você costuma fazer, tá bom? Então, já pegou o seu caderno aí para fazer as suas anotações? Vamos começar! E se é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhuma das aulas que a gente coloca aqui, nenhuma das lives, dos eventos que a gente faz. O material dessa aula eu vou deixar no grupo do Telegram e também vamos ter exercício lá hoje, tá? Então, se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, dá uma olhada na descrição aqui do YouTube para ver como é que você faz para chegar lá. Ou quem está assistindo pelo Instagram, vai lá no link da bio, que vai ter lá o caminho para você conhecer também o canal no YouTube e para entrar lá no grupo do Telegram e participar com a gente. Eu sempre coloco materiais lá no grupo do Telegram, temos exercícios extras lá. E como é um grupo aberto, você pode colocar lá as suas dúvidas, pode falar comigo, pode dar sugestões para as próximas aulas. Então eu espero você lá. Vamos começar? Para falar de rotina, além de pensar nos verbos que a gente usa e a estrutura, e as frases, tem outros dois vocabulários que vão aparecer aqui junto com esses verbos de ações cotidianas. Um deles é hora, né? Geralmente quando a gente fala de rotina, a gente fala também de hora, né? Eu acordo às 7 da manhã, lá para 1 hora da tarde eu almoço, às 7 horas da noite, às 7h30 eu volto para casa, a que horas você dorme. Então, é um vocabulário que acompanha quando a gente vai descrever a rotina, é um vocabulário que a gente usa aí para acompanhar. Outro é frequência. Todos os dias, às vezes, quase sempre, frequentemente, muitas vezes. Então, esse vocabulário que fala de frequência com que você fala alguma coisa, que você faz alguma coisa, e hora, são vocabulários que vão entrar aí também quando a gente fala de rotina, tá? Vamos começar. Me despierto muy temprano todos los días. E se tivéssemos que falar a que horas a gente acorda? Bueno, yo me despierto a las 7 de la mañana todos los días. Quando a gente fala de hora em espanhol, a gente não usa a palavra hora. Então a gente fala assim, ó, me despierto a las 7, é o meu caso. Me despierto a las 6:30. Às vezes é a las 6:30, a las 6:15. E no máximo eu posso colocar depois de la mañana. Me despierto a las 6:15 de la mañana. E você, a que horas você acorda? A que hora? A que hora? Não vamos colocar no plural, vamos deixar no singular. A que hora te despiertas?
A que hora te despiertas? É assim que a gente fala acordar em espanhol. Atenção que existe o verbo acordar-se em espanhol, mas significa lembrar-se de alguma coisa. É um falso amigo. Então, se você não conhece, já anota aí no seu caderno. É um falso amigo. Para a gente falar, eu acordo, yo me despierto. Me despierto. E aqui no nosso texto tá assim, muy temprano, muito cedo. Me despierto muy temprano todos os dias. E qual é o contrário de temprano? Aí é igual ao português, tarde. Então, imagina só, durante a semana, de lunes a viernes, me despierto temprano. Los fines de semana, los sábados y domingos, me despierto tarde. O me despierto más tarde. Siguiendo, mi despertador suena a las 6:30, ou seja, ele toca. Mi despertador suena a las 6:30. Aprieto el botón del despertador como 5 veces cada mañana. Esse como aqui, ele está dando uma ideia de umas 5 vezes, mais ou menos umas 5 vezes. Dá uma ideia de imprecisão. Como 5 veces cada mañana. Y después me levanto. Eso passa contigo também? Isso também acontece com você? O despertador toca, você vai lá e mais 10 minutinhos. Mais 10 minutinhos. Eu não. Si suena el despertador o si suena la alarma, eu já me despierto e me levanto. E então, esse como a gente pode usar também para falar de hora. Então, imagina só, se você quer dizer assim, eu acordo mais ou menos, eu acordo umas 6:30. Você pode dizer, me despierto como las 6:30. Como las 6:30. Tá? Você pode usar também para a hora. Seguindo. Luego é sinônimo de después. Então, em seguida, depois disso, luego preparo mi desayuno. ¿Qué es el desayuno? El desayuno es la primera comida del día. Es lo que comemos por la mañana, el desayuno. Então, tem aqui, preparo mi desayuno. Tomo una taza de café con leche y unas tostadas o pan. Tomo una taza de café con leche. Mira aqui. Aqui temos uma taça de café com leite. Uma xícara de café com leite. E umas tostadas ou pan. E umas torradas. E esse O sozinho aqui, que a gente pronuncia O. O pan. Ou então, ou pão. Como decimos ou em espanhol. Para dar essa ideia de alternância, né? Nós temos opções aí. É só o tostadas ou pan. A vezes, olha aí, começamos a ver aquelas palavras, aquelas expressões que indicam frequência. E essa é importante você ter atenção para não misturar com português. Não dizemos em espanhol às vezes. Esse A vai estar no singular. É a vezes. A vezes. A vezes também como uma manzana ou outra fruta. E esse U aqui, o que você acha que ele significa? É a mesma coisa que esse O, né? Aqui, como tostadas ou pan. Deu uma ideia aí de alternativa. E depois, como manzanas ou outra fruta. Manzana ou outra fruta. Então, maçã ou outra fruta. E por que aqui está U? Esta O, que significa ou em espanhol, vai trocar para U. A gente vai usar o U no lugar do O toda vez que a palavra que vier em seguida começar com O ou HO. E aí nós trocamos para U só para não ficarem ali os dois sons iguais, para não ficar outra fruta, como uma manzana outra fruta. E aí ficaria estranho na hora de falar, não daria para perceber muito bem do que se trata. Então, existe essa regra em espanhol. Começou com O ou HO, a palavra que vem depois,
você troca o O por U. Manzana ou outra fruta. Olha aí, outra expressão que vai indicar frequência. A menudo. Que significa a menudo? A menudo significa frequentemente, muitas vezes. Então, é uma frequência maior do que o a veces. A menudo é o mesmo que frequentemente, muitas vezes. Isso passa muitas vezes. Isso acontece muitas vezes, tá? E que seria? A menudo leo el diario. Como decimos jornal en español, puede ser diario o periódico. Aqui está diario. Leo el diario e olha aí como é que se pronuncia. Diario, diario. Você faz o D com I, com som de di, mas a ênfase vai ficar no A. Você não vai falar assim, ó, diário. Você vai falar dia, diario, diario. Para saber de las noticias más importantes del día, mientras desayuno. Agora temos aqui duas palavras novas, né? Mientras, al mismo tiempo en que desayuno, yo leo las noticias. Essa palavra mientras, ela dá uma ideia de duas ações que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu digo assim, mientras desayuno, leo las noticias, estoy haciendo las dos cosas a la vez, al mismo tiempo, tá? E tu, sueles hacer eso? Você costuma fazer isso? Esse é um verbo legal também para a gente falar sobre rotina, para a gente praticar o uso do presente em espanhol, que é o verbo soler. Soler significa tener la costumbre de hacer algo. Então, soler é, você costuma fazer isso? Sueles hacer eso. Sueles leer las noticias mientras desayunas. Você costuma ler as notícias enquanto toma o seu café da manhã? E aqui, então, nós temos outro verbo que tem a ver com a rotina, que é o verbo desayunar. Como é que nós falamos café da manhã, a refeição, ou café da manhã, ou pequeno almoço, para quem é de Portugal? Em espanhol, el desayuno. E tomar o café da manhã, tomar o pequeno almoço. Em espanhol, desayunar. Então, aqui nós temos o verbo desayunar. Mientras yo desayuno, leo las noticias. ¿Esto es algo que sueles hacer también? ¿Sueles leer las noticias mientras desayunas? Yo sí. A veces, no diría a menudo, pero a veces leo las noticias mientras desayuno. Ahora vamos a seguir. Si hace calor, esse sim está indicando aí uma condição, ou seja, se faz calor, se há um dia muito quente, si hace calor, me ducho por la mañana. Como se dice tomar banho em espanhol? Podemos usar o verbo ducharse ou bañarse. Então, aqui, me ducho por la mañana. Eu tomo banho de manhã. Me visto, cepillo los dientes. Que significaria cepillo? Mesmo que você nunca tenha visto essa palavra antes, tem aí uma que é bem parecida com português. Los dientes, os dentes. O que seria cepillar, então? Cepillar, escovar. Cepillar los dientes. E qual é o objeto que usamos para cepillar los dientes? Qual é o objeto que nós usamos para escovar os dentes? Se pensarmos em português, escovar, nós escovamos com uma escova. Em espanhol, também é essa lógica. Cepillamos los dientes con un cepillo. Então, como é que a gente fala escova em espanhol? Cepillo. Pode ser um cepillo de dientes ou um cepillo de pelo. Cepillo para cepillar el pelo também. Então, escova de cabelo, escova de dentes. Me peino, peinar-se é pentear-se. Me peino e me maquillo. Es lo que hacen aquí las señoras. Algunas personas por la mañana se maquillan. Aquí hay la foto de una mujer que
se ha maquillado. Ella se maquilla. Tardo mucho tiempo hasta que esté totalmente lista para salir. Como decimos en español, demorar. Demorar es tardar. Tardo mucho tiempo. Eu demoro muito tempo. Até que eu esteja, hasta que esté totalmente lista para salir, totalmente pronta para sair de casa. Mi marido se afeita cada 4 dias. E agora a gente tem uma foto aqui de um homem que está fazendo exatamente isso, fazendo essa ação que foi descrita aí no texto. Este senhor se está afeitando. Então, o que significa afeitar-se? Essa é uma palavra que pode causar alguma confusão aí, né? Porque você pensa afeitar-se, será que tem a ver com enfeitar-se? Enfeitar-se, arrumar? Não, afeitar-se é fazer a barba, tá? Fazer a barba. Mis hijas, as minhas filhas, mis hijas, se despiertan más tarde, a las 7:30. Então já vimos a palavra temprano, agora tarde. Uma pessoa se despierta temprano, ou seja, ela acorda cedo, e uma pessoa se despierta tarde, acorda tarde. Luego, é uma palavra que já apareceu aqui. O que significa luego? Es lo mismo que después, enseguida. Então, luego desayunan, elas tomam café da manhã, cepillan los dientes, se peinan e se visten. Olha aí que legal para a gente treinar também a junção, o enlace nessa parte aqui. Se peinan e se visten, porque a gente tem se peinan e depois vem la ye. Então, a gente lê assim, juntando tudo. Se peinan e se visten. Se peinan y se visten. Van a la escuela a las 9:45. E aí, como eu tinha falado, quando nós falamos de rotina, também costuma entrar aí o vocabulário de hora. O que seria 9:45? Quando a gente fala quarto, falando de hora, a gente está falando de 1/4. Pensa no relógio, divide ali em 4, né? Então, 15 minutos. 9 menos quarto é quanto? 8:45. E se fosse 9:15? 9:15. 9 mais 1/4. 9:15. Seguindo. Olha aí aquele verbo que nós tínhamos falado, o soler. Mi marido suele ser el primero a salir de casa. Él tiene la costumbre. Eso es lo que ocurre a menudo. É isso que acontece frequentemente. Ele costuma ser o primeiro a sair de casa. Va al trabajo en coche. Isso daí nós já tínhamos falado, né, também de carro. Vai de carro, vai de ônibus. Essa é uma diferença que nós temos se comparamos português com espanhol, né? Porque em português a gente usa a preposição de quando fala de meio de transporte. Em espanhol vai ser a preposição en. Então, mi marido va en coche al trabajo. E tu, como vas al trabajo? Pensa aí como é que o que você usa para se locomover? Voy en coche, voy en autobús, voy en metro, voy en moto, en táxi. E se for a pé, aí a gente usa o a igualzinho em português. Voy a pie, voy a pie. Después, yo salgo después. Yo salgo después. Salgo, aí é o verbo salir. Salir. Yo salgo, tá? E não pode, a gente não vai confundir em espanhol com o verbo salgar, de botar o sal, porque aí seria salar, não tem nada a ver. Então, yo salgo é eu saio. Yo salgo después a llevar nuestra hija menor a la escuela. Vuelvo a casa después del mediodía y almuerzo. Temos aí então o verbo volver,
que significa voltar. Voltar, eu volto. Volver, yo vuelvo. Vuelvo a casa después del mediodía. Y almuerzo. Como decimos almorzar en español, almorzar. Yo almuerzo. Después, a las 7 de la tarde, ya estamos todos en casa. Preparo la cena. Preparar la cena. La cena es la comida que tomamos por la noche. O sea, por la mañana, ¿cuál es la primera comida del día? ¿Cuál es la primera comida del día? El desayuno. Después tenemos el almuerzo. Primero desayunamos, después almorzamos, como al mediodía, a la 1. Los españoles un poco más tarde, a las 2, a las 2:30. Y después por la noche cenamos. Como decimos jantar en español? Cenar. Tomamos la cena, comemos o jantar. Preparo la cena y cenamos todos juntos. Tras la cena, o sea, después de la cena, es la hora de hacer las tareas del colegio. Se hay. Então, se tiver, se tem tarefa da escola das crianças, é a hora, então, que as crianças vão fazer as tarefas da escola. A veces, nos sentamos en el sofá a ver alguna película ou série que nos gusta. Temos aqui de novo, então, a veces. Enquanto isso... Ai, acabou que eu não mostrei aqui. Deixa eu voltar para vocês verem. Aqui, agora sim. A veces nos sentamos en el sofá a ver alguna película ou série que nos gusta. Então, novamente, temos aí o a veces. E aí, agora, pensa no que você costuma fazer durante a noite, depois que volta para casa. O que você costuma fazer? Como é que é a sua rotina da noite? Qual desses verbos você usaria? Continuando. Antes de acostar-me, me gusta banhar-me. Olha só, no início ele apareceu duchar-se e agora aqui banhar-se. Na maioria dos países, esses dois verbos são sinônimos. Mas em alguns lugares, duchar-se é se for com uma ducha, com o chuveiro. E banhar-se se é em uma banheira, se for numa banheira, tá? Mas, em vários países, como eu disse, são sinônimos. Duchar-se ou banhar-se é tomar banho. Sobretudo, principalmente, sobretudo, em noches calurosas. Então, a gente não vai falar noches calientes, vamos falar noches calurosas. Em noites que fazem muito calor, noites muito quentes. Lavamos los platos, sacamos la basura e alimentamos nuestras mascotas. Como decimos lavar louça? En español, lavar los platos. Sacar la basura, tirar o lixo de casa, né? Levar o lixo. Alimentamos nuestras mascotas, nossos animais de estimação. Tienes mascotas? E aí, olha só como é que entra também o presente na hora de falar sobre características suas, né? Tienes mascotas? Você tem animais de estimação? Tienes mascotas? Eu sim, tenho 3 gatos, como está aqui em la historia. Como está en el texto, tenemos 3 gatos. Aquí, en mi casa también tenemos 3 gatos. 2 gatas y un gato. Nos ponemos los pijamas y nos acostamos. Y deitamos para dormir. Nos acostamos. Mis hijas se acuestan más temprano, antes de las 10:30. Yo me acuesto a las 11 o a la medianoche. Então, ellas se acuestan, yo me acuesto. Lo último que hago, que sería hago, yo hago, eu faço, es del verbo hacer. Lo último que hago
es leer algunas páginas de un libro y ver el planeamiento del día siguiente. Agradezco por um dia mais e me acuesto. Agradezco, e aí temos um verbo irregular. Eu agradezco, esse Z e C que aparece. Agradecer, eu agradezco. Tem um grupo de verbos em espanhol que tem essa irregularidade. Agradecer, eu agradeço. Merecer, eu mereço. Parecer-se, eu me pareço. E esse vocabulário, quando a gente estuda rotina, é muito legal também para nós memorizarmos vários verbos irregulares, porque são ações que nós fazemos todos os dias, né? Nós acordamos, ou seja, eu me despierto, despertar, eu me despierto, verbo irregular. Almoçar, deitar para dormir, almorzar, acostar-se. Estão naquele grupo de verbos que trocam o O por o E. Almorzar, eu almuerzo. Acostar-me, eu me acuesto. Fora os outros verbos irregulares que a gente tem aqui, como salir, eu salgo. Hacer, eu hago. Hago las tareas. Então, é ótimo. Olha, vamos lá continuar agora. Eu deixei aqui separado a listinha dos verbos que nós costumamos usar para falar de rotina. Veja só se esses verbos têm a ver com a sua rotina. Já anota aí, tenta lembrar de como é que eles apareceram no texto para você escrever a sua própria rotina. Despertar-se, eu me despierto. Desayunar, eu desayuno. Cepillar ou cepillarse los dientes. Yo cepillo o yo me cepillo los dientes. Bañarse o ducharse, me baño, me ducho. Vestirse, troca esse E por I, yo me visto. Almorzar, troca o O por o E, yo almuerzo. Cenar, verbo regular, yo ceno. Trabajar también, regular, yo trabajo. ¿A qué hora trabajas? Trabajo desde las 8 hasta las 4 de la tarde, hasta las 5 de la tarde. Estudiar, também o verbo regular, eu estudio. Salir, eu salgo de casa, eu salgo. Volver, verbo irregular, assim como almorzar, troca esse O por o E, eu vuelvo a casa. ¿A qué hora vuelves a tu casa? Vuelvo a las 7, a las 8. Llevar, llevo. Llevar, yo llevo. Leer, yo leo. Leo las noticias, leo un libro. Ver, eu veo la tele. Atenção que para falar vejo um filme, vejo uma série, não podemos em espanhol usar o verbo assistir, tá? Assistir tem outros significados, não tem a ver com assistir a um filme ou uma série. Então aqui, veo uma série, veo uma película. E acostar-se, troca também o O por o E, yo me acuesto. Então agora é a hora de você praticar. Tenta aí escrever, formar frases, falar da sua rotina. Deixa aqui nos comentários uma frase sobre a sua rotina que eu te ajudo, corrijo. E não se esquece de entrar lá no grupo do Telegram, porque nós vamos ter exercícios sobre isso hoje. Nos vemos na próxima classe. Tchau!